Fala, meu povo e minha pova, Rafael Sens por aqui. Sou o diretor de operações do Yampa, uma empresa aqui do Grupo ForBlue, da Holding ForBlue. Estou invadindo esta bagaça aqui, o podcast. Eu gosto de dinheiro, porra. Onde a gente fala de empreendedorismo, negócios e, claro, dinheiro. E hoje estou aqui para um super papo com o Renan e o Alex, que vocês conhecem muito bem, mas, por favor, se apresentem aqui, né? Que vai que tem alguém que não conhece, né? Acho que não, né? Não sei, será que conhece? Provavelmente. Eu sou o Renan, não, tô brincando. Fala, meu povo, minha pova. Alexander Avalco aqui, Alex. Sou fundador da ForBlue, fundador do Yampa. E hoje no cargo exerço o papel de CEO aqui da ForBlue. E vai ser muito bom esse bate-papo. Eu sou um mero funcionário do Alexander Avalco, né, já que ele é o CEO. Eu sou sócio da ForBlue, cofundador, o CMO, diretor de marketing e vendas. Fiquei sabendo que a gente vai falar sobre pessoas. Eu sou uma excelente pessoa para falar sobre pessoas, porque eu não gosto de pessoas. Você não gosta, é um curitibano raiz. Curitibano raiz. Mas, ó, tem tudo a ver isso que você acabou de falar, porque somos sócios majoritários, mesmo percentual, mas há uns 2 meses atrás eu coloquei o Renan na reta, falei, ó, ou bate a meta aí, ou o seu cargo estará à disposição. Olha só. Quase me demitindo. Foi pra guilhotina ali. Foi pra guilhotina e passou do sufoco ainda. Tô aqui ainda, vai ter que me engolir. Sobreviveu. Daqui a alguns anos daqui a alguns meses a gente vê de novo. Mas a gente conta essa história ainda hoje, justamente por conta desse tema. Massa demais. E hoje eu tô aqui então para conduzir esse nosso bate-papo. E o tema de hoje é como contratar, motivar, desenvolver líderes na empresa. E a gente ouve bastante, né, ali no Yampa, né? Então, Yampa, para quem não conhece, o Yampa é o software de gestão financeira e tem um contato com os clientes direto ali, né? E a gente ouve muito dos nossos clientes, empresários, falando assim, cara, ninguém quer trabalhar nessa empresa, ninguém faz o que eu mando. E aí fica aquela pergunta que eu queria abrir com vocês dois aqui. Esse é um problema da geração ou é um problema da gestão? E aí? É o famoso ninguém quer trabalhar, mas o salário é baixo, os benefícios não existem, a liderança é fraca, a gestão é ruim e o processo seletivo é pior. E a pessoa não vê futuro na empresa, aí... Não tem santo que salve, né? E é engraçado, cara, que a gente, não sei na visão do Alex, mas eu acho que a gente nunca teve um problema de equipe que não quer trabalhar, de... Óbvio, né? Tem pessoas que não performaram, pessoas que foram substituídas, mas eu acho que 16 anos a gente nunca falou, nossa senhora, não dá pra achar gente boa, não tem como contratar, ninguém quer trabalhar, ou coisa do tipo, porque... A gente sempre fez o que a gente acredita, né? Os princípios básicos para atrair pessoas, para reter pessoas. Lá o nosso primeiro processo seletivo, o Rafa nem era nascido nessa época ainda, em 2010, né? Não. Realmente não. Cara, era Kaminski, Avalca, consultoria empresarial, eu e o Alex. Eu já tinha saído da faculdade, o Alex ficou mais uns 5 anos para conseguir se formar. Cara, processo seletivo... by the book igual uma grande empresa. Tinha lá dinâmica de grupo, acho que foi 1 ou 2 dias de dinâmica de grupo. E era para estagiário, não era para funcionário, não. Era estagiário ainda. Tinha no mínimo 3 etapas. Entrevista. Então não tinha pressa nesse processo. Exatamente, pô. A garantia de uma boa equipe começa na seleção. Eu acho que a maioria dos empresários erra aí. Tem que contratar rápido, aí tem meia dúzia de gato pingado, fala com 3 para escolher um e escolhe o menos pior. Sim. Aí o processo inteiro tá tudo errado, né? E o pior é... O pior não, né? Mas o ponto é essa, digamos, burocracia, essas etapas de um processo seletivo, ainda mais importante hoje, justamente por conta da geração que você trouxe. Então, a geração piorou em termos de querer trabalhar? Acredito que sim, né? Quando a gente olha lá atrás, era natural as pessoas quererem trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro e assim por diante. E hoje, né, fazer dancinha no TikTok e tudo mais, ser um gamer. O dinheiro fácil O dinheiro fácil, tigrinho, né? Então, as pessoas têm essa coisa de, vou fazer tudo isso para ganhar R$2.000, para ganhar R$2.200. Então, existe sim uma dificuldade de encontrar pessoas. E aí que é mais importante você fazer do jeito certo. Porque eu tava até um post lá no meu Instagram que rendeu bastante comentário. E um dos pontos lá, justamente isso era, em 30 dias você tem que saber se a pessoa tá certa ou não. E aí teve até um comentário, nossa, 30 dias só?
Eu falei, 30 dias é muito, velho. Em uma semana. Na primeira semana você já sabe se a pessoa aprendeu, se ela demonstrou vontade, interesse, enfim. Mas essa parte do processo seletivo, para mim, é a mais importante. Você tem que ter quantidade suficiente para selecionar pessoas boas. Era mais ou menos nessa linha que eu ia perguntar, assim, né? Eu conheci a Kaminski Cavalca, eu assinava o blog da Kaminski Cavalca, né? Que eu também estudei na Federal, então lá em 2009, né? Já estava na faculdade, não estava nascendo, né? E você comentou que desde o começo vocês faziam já um processo seletivo bem robusto, né? Mas vamos lá, né? Então a gente é da geração ali que estava iniciando o mercado de trabalho em 2009, 2010. Hoje a gente está em 2025 com um processo seletivo que talvez tenha se adaptado. Mudou muito esse processo de hoje, 2025, para atrair esses talentos de uma geração mais nova do que vocês faziam lá em 2010, 2009? Ou ainda é um pouco o mesmo esqueleto, mas com um tempero diferente hoje? O princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, melhorado, né? Melhorado. Então hoje, por padrão, né? A pessoa, para entrar aqui, ela vai fazer um formulário online, a gente não pede o currículo dela. É basicamente a informação está no currículo, mas ela coloca no formulário online, porque isso já gera uma tabela pra gente, algumas perguntas já eliminatórias ali. Aí daqui, em geral, ela vai para um teste online também, um teste técnico, um teste simples. Então aqui eu já começo a separar o joio do trigo, né? O preguiçoso, o cara que se perde, enfim, já vai caindo fora. Muitas vezes a gente faz até algum tempo que não faz tanto, uma dinâmica de grupo, né? Alguma coisa online também, uma dinâmica. Então muitas vezes tem 2 testes do online ou um teste mais uma dinâmica. Aí passa por uma entrevista com o RH, que antes não tinha o RH, então não tinha essa etapa. E vai com a entrevista ou com um dos sócios ou com o líder direto dessa pessoa. Muita gente que é contratado, boa parte na verdade, nem passa por Alex, nem passa por mim, porque não são as nossas áreas. Então vai com a pessoa de liderança direta. Então no mínimo tem umas 4 etapas ali. Então o princípio é o mesmo, só que com alguns refinamentos, né? Tem uma etapa antes que a gente já faz há um bom tempo e surte muito efeito, que é depois do formulário, antes de qualquer teste, é uma reunião comigo, uma conversa comigo. Legal. Então, antes de fazer qualquer etapa, por quê? Ali... Conversa coletiva, né? Conversa coletiva. Ali é um momento onde a gente está falando sobre a ForBlue, porque a gente acredita que o primeiro passo é a pessoa querer trabalhar na empresa. Então, o primeiro processo seletivo é do candidato para a empresa, depois é da empresa para o candidato. Então, nessa reunião, eu apresento o que é a ForBlue, a nossa história, o que a gente faz, como a gente trabalha, como a gente contrata, o que a gente espera, o que a gente não espera, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, se é contratação CLT, se é PJ, os nossos benefícios, o nosso sonho grande, como a pessoa vai ser avaliada. Então, eu trago todos os elementos culturais da ForBlue e no final eu pergunto, se você se motivou com estas coisas, continua no processo. Se para você aqui é tanto faz quanto tanto faz em qualquer outro lugar, nem continua. Porque você não vai passar, porque a gente quer alguém que se conecte exatamente com o que a gente acredita aqui dentro. Inclusive mostra as dificuldades do trabalho, né? O trabalho duro, a gente desvender a ForBlue. Aí a pessoa só vai continuar mesmo depois que... Você acaba filtrando, né? Tem aquele curioso, o cara que... parece legal, mas aí tem esse choque de realidade, né? Isso. Recentemente, num grupo de Mastermind, eu conversei com uma empresária e minha esposa, enfim, faz processo seletivo e vira e mexe, alguém era contratado e 30 dias depois, 60 dias depois, aquele período de teste, né? A pessoa era dispensada. Eu falei, não é possível, né? Por que tá saindo tanta gente? Ela falou, não sei, Renan. E ela foi passando todos os crivos, né? Que faz bem by the book, bem certinho. Aí eu perguntei, mas você joga real? Você desvende a vaga? Eu faço isso na entrevista. Eu falei, talvez essa fase de jogar real e jogar vou chamar de um balde de água fria no preguiçoso, né? Ele não sabe disso, mas pra ele é um balde de água fria, pro cara que é empenhado, ele vai falar, caramba, é isso, sangue nos olhos, pá. E ela faz isso lá na entrevista final. E eu falei, cara, experimenta fazer no início do processo. Porque pensa na cabeça do candidato. Ele já tá quase lá, ele já passou por 3, 4 etapas, ele tá na entrevista final. Aí você confronta ele vai falar, com certeza, é isso que eu quero. Não, é isso. Por quê? Porque ele já tá quase lá, né? Agora, se você desvende a vaga no início, onde ele não tá muito compromissado, não passou por muitas etapas, é mais fácil desse cara ir embora. Então, acho que são pequenos detalhes, né? Que num processo seletivo bem feito, você consegue chegar lá e ter mais chance, né? Não é que seja 100%, mas você consegue ter mais chance de pegar a pessoa certa. E um exemplo disso que a gente desvende no nosso modelo de negócios, é home office, né? Então, a galera trabalha da sua casa.
E a galera pode achar que é oba-oba, né? Ah, trabalho na minha casa, então posso trabalhar na ForBlue, posso trabalhar em outro lugar também, fazer emprego. E eu falo, ó, aqui não é um segundo emprego, é um primeiro emprego. Você vai trabalhar como qualquer outro lugar, como qualquer outra coisa, você não vai conseguir ter 2 empregos ao mesmo tempo. Funciona dessa forma, tem reuniões durante esse horário. Então a gente realmente mostra. E ali a gente vê que tem uma galera que sai. No final eu sempre pergunto para a pessoa da RH. Porque daí eles preenchem um formulário e a pergunta, vocês vão continuar ou não? E o RH sempre fala, teve ali uma meia dúzia que falou que não vai continuar. Porra, beleza. Não fizemos eles perderem tempo e nem a gente. Simples assim. E no processo que vocês entrevistam, né? Tem alguns cargos que talvez cheguem até vocês, um cargo mais de direção, um cargo mais estratégico, até de uma liderança, né? Todo esse processo já bem estruturado, meio que ele já vai minerando, né? Vai tirando o curioso, vai tirando o preguiçoso, vai tirando o desinteressado, chega numa etapa final, seja com o líder da área, com o RH, uma pessoa já mais qualificada. E quando vocês estão assim, num processo seletivo que vocês vão entrevistar, o que vocês colocam em prática que detecta naquela entrevista o que o currículo não mostra? Então, porque o currículo, né, hoje com o ChatGPT, só capricha, né? E aí aquele inglês fluente, ele chega lá, the books on the table, e olha lá, né? Ou uma experiência que não é uma experiência de fato, né? Uma experiência de fiz algum curso ali, ou o próprio GPT deu algum caminho para ele. Mas o que é a experiência de vocês, o tempo de vida empresarial que vocês poderiam dar de dica que, cara, na entrevista é a minha fórmula mágica aqui que eu consigo detectar uma pessoa que talvez não esteja alinhada para essa vaga? Boa. Cara, eu gosto das perguntas situacionais que a gente chama, né? Ao invés de eu perguntar para você, Rafa, quais são suas 3 maiores qualidades e os 3 mais defeitos que você tem? É uma pergunta que você já está pronta. Agora, quando a gente fala assim, Rafa, se eu conversar com o seu chefe do último emprego, o que ele me pontuaria que gostava de você e o que ele me apontaria que você tem que melhorar no dia a dia? Isso vai refletir a memória da pessoa. Então ela vai, se ela for minimamente honesta, vai falar o que a pessoa realmente faria. E além disso, falaria, né? E além disso, são várias perguntas ao longo da entrevista para ver se a pessoa vai acabar se contradizendo. Uhum. Então eu perguntei isso. O que o seu antigo chefe falaria? Aí lá na frente, lá no final cara, se você tivesse que escolher uma única coisa para melhorar em você, o que você faria? Ela já esqueceu daquela pergunta, ela já não está mais conectada. Legal, mas legal, eu anotei. Então, essa consistência na resposta. E aí, quando você faz essas perguntas, você vai linkando tudo. Para mim, esse é o principal ponto. Eu tenho uma pergunta pegadinha aqui, que não tem como o cara... Não é aquela resposta que ele sabe o que eu quero ouvir. É uma pergunta bem simples, são 2 na verdade. Uma, como que ele imagina que vai ser a rotina de trabalho dele aqui dentro. Então eu consigo pescar a expectativa versus realidade, né? Uhum. Então muitas vezes, por exemplo, vou contratar um social media. E eu sei que esse social media ele vai criar arte, ele vai programar, ele vai ter que editar vídeo. Aí a resposta dele, eu vou planejar, eu vou pesquisar tendências, eu vou olhar métricas. Tá bom. E aí a segunda pergunta que está nessa linha é, de tudo que você já fez nos seus empregos passados, o que você mais gostava de fazer e o que você menos gostava de fazer? E aí ela vai dizer o que ela mais gostava e menos gostava. Então, às vezes, você pega que a pessoa diz o que ela menos gostava de fazer é exatamente o que ela vai fazer aqui dentro. Uhum. Então, não adianta. O melhor currículo do mundo, que ela já não gosta, né? E, por outro lado, óbvio que não é só isso, mas quando a pessoa desenha, a rotina dela bate com a rotina que realmente vai ser. O que ela disse que gostava de fazer, ela o que ela vai fazer. O que ela dizia que ela não gosta de fazer, cara, não é uma coisa tão prioritária para ela, começa a encaixar. Né? Então veja que isso é totalmente fora do currículo, totalmente fora da parte técnica, mas um dos princípios de a pessoa performar bem, ela minimamente gostar do que ela faz. Né? Minimamente estar dentro da expectativa dela. Cara, até assim, na minha jornada, um pouquinho do que eu pratiquei também para isso, né? Então a minha jornada ela é muito conectada com a área de sucesso do cliente, né? Então já trabalhei com sucesso do cliente durante 7 anos, né? Hoje estou como diretor de operações, acabo olhando o todo. Ali no Yampa, a gente ainda participa da rodada final, né? Então, todo o processo seletivo, eu ou o Brunão, né, que é o nosso CEO, a gente faz a rodada final para um cheque de cultura, para um cheque de alinhamento. Assim, na parte que eu mais atuo ali nas entrevistas, que é nessa área de sucesso do cliente, ou área comercial, uma área que tem a ver com esse contato direto de experiência com o cliente, né? Então, uma perguntinha que eu trago que não aparece assim também no currículo é a questão do altruísmo.
né? Porque ela conecta com 2 pontos, né? Um com os nossos valores de ForBlue e AMPA, e outra que é uma pergunta que a pessoa geralmente não espera no processo seletivo, né? E quando você vai falar de atendimento de cliente, experiência do cliente, sucesso do cliente, esse valor do cuidado, né? Porque quando você fala de uma ação altruísta, seja, participo de um projeto numa ONG, participo de um projeto social no meu bairro, geralmente é extra, né? Geralmente é no sábado, é no domingo, é no feriado, é de madrugada, é algo assim no overtime, ali, no extra time do cara, mas que passa um valor de cuidado, né? Então, para essas vagas específicas de atendimento, assim, e aí a gente pega, né? Sempre tem o cara, não, eu faço, quando me ligam lá, eu dou R$10, assim. Aí você pega que ele tá te falando porque ele acha que você quer ouvir isso, mas quantas vezes a gente conseguiu extrair isso, especialmente para essas áreas de atendimento, né? Então, isso foi um clique que me deu aqui, né? Que eu acho que também ajuda, às vezes, assim, né? Você que tá precisando aí contratar alguém para área de atendimento, essa é uma dica que eu recomendo mesmo, assim, sabe? Boa. E acho que nessa pegada que você trouxe, tem ainda dois pontos. O primeiro, aqui o valor altruísmo pra gente é muito forte, né? Tanto pra ForBlue quanto pro Yampa. Aí tem uma perguntinha que eu gosto de fazer também que a pessoa não espera, que é: quando foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar absolutamente nada em troca? Boa. Cara, é uma pergunta que, aí normalmente a pessoa fala, não, teve uma vez lá no trabalho que eu ajudei a pessoa ali. E não é isso que eu tô falando, sabe? Cara, quando foi a última vez que simplesmente foi lá e ajudou alguém? E é muito difícil as pessoas terem isso tão marcado, né? Ou ela fez mesmo, ou ela vai ter que inventar alguma coisa na hora e você percebe. E o segundo ponto ainda de processo seletivo, e aí quem está nos escutando agora presta muita atenção nisso, porque o que as pessoas mais avaliam no processo seletivo é a parte técnica. Se ela sabe fazer um bom atendimento, se ela vai saber fazer a produção e assim por diante. Mas a maioria das vezes as pessoas contratam pela parte técnica e demitem pelo comportamento. Verdade. E aí, cara, tudo que a gente está falando aqui, o que você mais tem que avaliar num processo seletivo é comportamento. Ponto. No processo seletivo, a gente faz várias atividades, várias dinâmicas, e muita gente acha que dinâmica não serve para nada, né? Aquela dinâmica de fazer isso aqui, papelzinho em grupo. O final, a gente não está olhando o papelzinho que vai ser formado, mas é como as pessoas vão trabalhar para chegar naquele papelzinho. Então, esse olhar que as pessoas não estão esperando, se a pessoa, sei lá, o Rafa se destacou na dinâmica, mas a gente percebeu que você não deixava ninguém falar. Aí as pessoas de fora vão falar assim, não, o Rafa vai ser selecionado. Mas eu não estou avaliando isso, eu estou avaliando que você não deixou a pessoa do lado falar. Então, esse olhar de comportamento durante o processo seletivo, para mim, é o mais importante de todos. Então, eu estava conversando até recentemente com uma cliente nossa, numa mentoria, que ela falou que estava contratando uma pessoa para uma vaga de vendas, e ela falou assim, meio com medo, né, do que ela ia falar, que ela falou assim, nossa, e aí uma pessoa foi lá fazer entrevista, mas ela estava, eu não sei se eu posso falar, ela não estava bem vestida, um comportamento todo descabelado, não sei o quê, e aí eu não passei, eu falei, você tá certa. Uma pessoa tem que se preparar para ir numa entrevista, você não precisa estar com uma roupa de marca, você não precisa estar... Mas você tem que estar visualmente mostrando que você está afim. Então, essa parte de comportamento é muito bacana. Lá atrás, quando ainda era Kaminski, a Valka, não sei se você vai lembrar disso, mas a gente fazia entrevista presencial, hoje é tudo online, né? Mas na entrevista presencial, a gente deixava a luz apagada, o nosso copo de água meio vazio, e a gente deixava papel jogado do lado da mesa. Como se tivesse caído e a gente não tivesse visto. Para que quando as pessoas entrassem, elas perguntassem, quer que acenda a luz ou pegasse o papel ou qualquer coisa do tipo. Cara, a pessoa não está esperando que a gente está avaliando isso, mas a gente preparou todo um ambiente para avaliar o comportamento das pessoas. E é isso que vai fazer a diferença, porque parte técnica a gente ensina. Agora, o comportamento, cara, vem de berço, aí não é tão fácil. Agora sim, né, Paul? A gente está falando muito de contratação, processo de entrevista, com certeza vocês já contrataram alguém pelo feeling. Né? Assim, parecia bom, parecia... que tinha o comportamento, mas daí na hora que ligou o game ali, agora vamos pro Go Live, né? Chegou na hora do ao vivo lá, não era aquilo. Vocês têm algum caso assim que vocês erraram, porque, confiei no meu sexto sentido, confiei no meu feeling? Teve um Rafael do Yampa. Esse... é um traíra. Traíra. Cara, tem uma questão interessante aqui. Talvez pessoas mais analíticas, igual eu, tendem a não ouvir muito esse feeling.
Então, na hora de contratar, na hora de passar no processo seletivo, às vezes vem aquela pulguinha. E aqui eu tô falando do feeling negativo, não do feeling positivo, tá? Mas às vezes vem um feeling negativo que você... Pô, aquela pessoa tem tudo pra dar certo, o currículo é bom, a entrevista foi boa, mas não sei. Cara, ou sei se não sei. Teve, cara, muitos anos atrás, Felipe Charão, que foi um sócio nosso, ele tava fazendo um processo seletivo pra uma área, aí chegou um moleque lá, bem novão, e ele não tinha um perfil pra aquela área, mas ele disse que sabia fazer gestão de tráfego pago. Aí, por motivos inexplicáveis, o Felipe contratou, vamos fazer um teste, não sei se você lembra disso. Vamos fazer um teste. Ok, contratou um moleque. Eu não tinha visto. Aí a gente tem a reunião geral de toda a empresa, né? Online. Aí, quando a pessoa entra, a gente fala, pô, se apresenta aí e tal, né? Aí o menino abriu a câmera, né? Desmutou o áudio, ele começou a falar. Cara, minha reação é... Quem é que contratou esse moleque, velho? Sério, em 5 segundos ele falando, eu falei, que porra é essa, velho? Não durou uma semana. Sabe? Tipo, ele bateu o olho e ouviu o moleque falando, sei lá por que diabos o Felipe contratou ele. Mas aí você olha pra pessoa, cara, tá tudo certo, mas você tem alguma pulguinha atrás da orelha. Cara, e essa pulguinha, ela é real, né? É muito poderosa. Ela tá ali e a gente ignora ela muitas vezes, né? Ignora por quê? Quando a gente não analisa os comportamentos por fora e só a fala, só aquelas coisas mais pontuais, a gente acredita naquilo, é fácil acreditar naquilo. Então, não, eu gosto de fazer tráfego, por exemplo. Mas, cara, você percebe por trás que ele não tem uma bagagem ali, neste caso específico, né? Só que também tem o lado oposto, tá? Tem o lado inverso. O Brunão, que é CEO do Yampa hoje, lá junto com você, se fosse por mim, ele nem teria entrado na empresa. Olha só. O nosso processo seletivo naquela época era raiz mesmo, né? Hoje até meio Nutelinha. Naquela época durava uns 6 meses, mais ou menos. E o Brunão fez todas as etapas e aí ele fez uma entrevista com o Renan só. Que foi super Era boa. só você, né? Aí foi super boa. E aí chegou para os finalistas, eram 3, 4 finalistas, eu fui fazer também com ele, né? Ele e as outras pessoas. E eu cheguei pro Renan e falei... Eu tava bugado. Porra, Bruno. como assim, velho? Como que ele chegou até aqui? Tipo, foi meio assim, cara. Como que ele chegou até aqui? A reunião, a entrevista foi horrível, assim, sabe? Ele não performou bem, cara. Olha, foi horrível mesmo, assim. E eu falei pro Renan, cara, não faz sentido. Vamos contratar outra pessoa ali, que era outro candidato e tal. Aí o Renan, não, cara, mas aconteceu alguma coisa. Foi assim, foi assado, tal. E aí fica mais um aprendizado por trás. 2, no caso. Primeiro, o candidato ele tem que passar por várias pessoas na empresa. Porque se tivesse só passado por mim, ele não teria entrado. Assim como se essa outra pessoa que o Renan trouxe o exemplo tivesse passado pelo Renan antes, ele não teria entrado. Sim. Então, é importante passar várias pessoas durante o processo seletivo. O segundo, não lembro qual que era o segundo que eu ia falar, mas forçar que o primeiro é importante. Exatamente. Mas o grande ponto é, ali, lembrei. A gente é 100% transparente. Já não teria passado na entrevista. Já teria sido eliminado nesse momento. Mas lembrei do segundo ponto. A gente é muito transparente com os nossos funcionários, sempre, né? E isso começa desde o processo seletivo. Então o Renan ligou pro Bruno e falou, Bruno, aconteceu isso, cara. Você tá indo bem, tal, mas a entrevista ali que tava o Alex junto foi uma porcaria, cara. Então a gente quer fazer mais uma conversa com você para tirar o pente fino e entender o que aconteceu. Pô, que legal, porque poderia ter sido um dia ruim, ele poderia ter tido um problema, alguma tragédia na família, vai saber. E aí a gente deu mais uma oportunidade, conversou com ele, e aí ele foi melhor mesmo, tudo, e aí a gente deu... O Renan bateu mais no peito, confia em mim, eu acompanhei mais, tudo. Ele entrou e hoje ele é CEO do Yampa, né? E agora que legal essa transparência, né? Tipo, ser transparente com o candidato, né? Porque a gente ouve muito de candidatos que elogiam o processo seletivo da Fórmula e do Yampa justamente pelo desfecho do feedback, né? Porque muitas empresas não dão feedback do negativo e nem do positivo, né? Isso. E quando a gente finaliza uma entrevista, a gente sempre fala assim, olha só, Rafa, tem 3 possibilidades aqui agora, tá? Ou, cara... A gente vai contratar você, vai fazer uma proposta e tudo mais. Ou, Rafa, não é para agora mesmo, a gente vai acabar selecionando outra pessoa. Ou, Rafa, a gente tem algumas perguntas ainda para fazer para você. Que às vezes ficou uma ponta solta, tal, vai para uma terceira entrevista. Então a gente sempre fala isso e sempre dá o retorno em qualquer uma das 3 situações. Massa demais. Queria trocar de marcha agora um pouquinho aqui. Queria falar sobre liderança. A gente falou bastante sobre processo seletivo, recrutamento. E aí eu queria ouvir vocês dois aí, né? Então, o que é liderança para você, Renan Kaminski? E depois você, Alex. Cara, liderança... Deixa eu pegar o chat GPT. Um líder, né?
é uma pessoa que consegue inspirar outras pessoas a atingirem um determinado objetivo, né? Atingir uma determinada meta. Então, o líder ele tem alguns aspectos, e não é um preto no branco, né? Mas acho que no final dos contos é uma pessoa que consegue olhar para o futuro, definir um futuro, olhar para a equipe, inspirar a equipe e botar a pilha, né? E gerenciar as pessoas como coletivo, como indivíduos, para irem para aquela direção. Então você vai pegar exemplos de grandes líderes, tipo Steve Jobs, que era um tremendo de filha da puta, é o que reza a lenda, mas que fazia exatamente esses pontos. E talvez no outro extremo, um Jesus Cristo, uma Madre Teresa, que eram por amor e que faziam a mesma coisa, né? Então muitas vezes se pensa, o líder, ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser carismático, ele tem que ser fofo, ele tem que ser amigo. E cara, nada do que você vai estudar sobre liderança vai dizer isso. O líder é o amigo, é o bonzinho, né? Pode ser, mas pode não ser. Eu não vou dizer. Eu sou amigo dos meus liderados. Acho que. Pergunta que eu faço pra eles depois. Pra você. Depois a gente manda lá. Eles trazem os liderados aqui. Eu sou misto. De um lado eu sou bem babaca, do outro eu sou legal. Mas aí talvez seja um ponto que o líder, eu entendo que ele se importa com as pessoas. Ele não precisa ser o amigo, não precisa ser o fofinho, não precisa ir beber cerveja junto, mas ele tem que se importar. E de verdade eu me importo com as pessoas. Mas no final das contas, temos uma visão de futuro, temos algo a alcançar, bora fazer isso, gerenciar as pessoas e vender essa ideia para que eles deem o melhor de si. Então, para mim, essa é a visão de liderança. Para você, Alex, como que você enxerga? Concordo com ele e discordo completamente também. Acho que todo esse ponto que ele falou, super bacana, de fazer a equipe performar, acho que isso é uma conexão que a gente tem sobre liderança. Mas eu acho que uma visão do líder, um complemento com o que o Renan trouxe, é ter uma visão de futuro bem clara, justamente porque se eu quero fazer com que a minha equipe performance, a gente tem que saber para onde a gente está indo, senão, cara, vai cada um para um canto e tá tudo ruim. E o outro ponto é escolher as pessoas certas e colocar no lugar certo. Nossa. Então, esse se preocupar com as pessoas, eu acho que todo líder tem que ter, independente se ele é o amigão ou não, e concordo com ele, não precisa ser amigo, você vai magoar as pessoas às vezes, é normal, natural. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de adulto com adulto, não está falando com criança, não é educação positiva. Minha filha, você quer comer agora? Não, é adulto com adulto. Então, em alguns momentos, o próprio líder também vai se sentir magoado e está tudo bem, vida que segue. Mas eu acho que a gente tem que saber escolher as pessoas certas e colocá-las no lugar certo. Já teve vários casos na ForBlue, onde a pessoa tinha uma baita cultura na empresa, mas naquela vaga específica ela não estava performando. A gente poderia simplesmente desligar e trazer uma outra pessoa no lugar, mas não, a gente sempre teve o bom senso de, cara, mas ela tem uma cultura boa. Será que ela tá na vaga certa? Onde ela poderia ir? E várias vezes a gente já teve mudança de cargo e de repente a pessoa tá performando bastante. Então acho que esse olhar para as peças certas, isso é muito bacana. Mas eu quando eu olho assim a minha trajetória de vida, né? Então eu lembro quando eu era um pequeno gafanhoto de 8 anos, minha prima chegava com o filhinho dela, minha outra prima chegava com o filhinho dela, a gente ia brincar no parquinho e falava assim, Rafa, olha eles para mim. Só que eu tinha 8, meu primo tinha 8, outro tinha 7. E aí, com 10, 12 anos de idade, eu lembro na rua, lá a gente fazia um campeonatinho de futebol, eu me pegava cobrando, organizando tabela, comprando medalha e tal. E aí, onde que eu quero chegar com essa história? Assim, eu sempre percebi em mim, né? Eu sempre percebi não, né? Acontecia e depois eu fui perceber que era algo inato. Assim, algo que eu nasci de ser líder, de puxar, de motivar, de organizar as coisas. Gosto muito de processo, assim. Então, organizar e colocar na caixinha. E aí, fui para o mercado de trabalho, comecei com estágio e tal. E hoje estou aqui, né, na cadeira de diretor de operações. Então, eu sempre tive muito conectado com liderança, assim, na minha vida, assim, né? E para mim sempre foi muito natural, né? Tipo, acabo fazendo, eu respeito as outras lideranças. Se eu vejo que já tem algum líder ali, não vou ficar me cotovelando. Mas sempre foi meio inato para mim, assim, né? Ao longo desse tempo eu fui treinando também, né? Fazendo curso, fui aprendendo com outros líderes, aprendendo com vocês aqui, né? Aproveitar para dizer que sim, de fato, aprendi na ForBlue esse aspecto de tratar adulto como adulto. Porque a minha liderança ela acaba indo meio pela linha do amigãozão, né? O amigão da galera e tal. E aí você cria uma afinidade, só que na hora que você chega para cobrar, só magoa, né? E aí fica um pouco infantilizada a gestão. E na ForBlue e no Yampa, essa cultura de tratar adulto como adulto é desde o cliente para dentro de casa. E isso me forjou muito nessa área, que era uma área que eu levava muito
no companheirismo, né? Então, onde que eu quero chegar com essa história, né? Eu, durante um tempo, achava que tinham pessoas que não tinham capacidade. A gente não conseguiria capacitar alguém para se tornar líder, que era algo que vinha mais inato. Porém, também na trajetória, vi pessoas que se formaram líder, né? Eu queria entender de vocês, assim, como que vocês enxergam, assim, é possível formar um líder dentro da empresa? Ou vocês acham que não, esse cara já vem com esse DNA, é um mix dos dois? Como que vocês veem essa composição, assim? Eu acho que é possível, sim, com certeza é possível formar, mas a pessoa tem que querer. Então, e esse querer não é só, a pessoa tem que querer, então eu vou estudar sobre. É o querer de quebrar várias crenças que essa pessoa possui e que ela, por alguma razão, acha que não consegue ser uma boa líder por N razão. Vou dar o meu exemplo, tá? Você trouxe o seu que, cara, desde pequeno você, de alguma forma, se destacava. Eu não. Eu sempre fui a pessoa tímida da sala, que ficava lá no fundo, que não conversava direito com todo mundo, ficava mais isolado. Eu nunca fui um líder. Eu comecei a me tornar um papel de liderança quando eu comecei a praticar esporte. Aí no basquete eu comecei a exercer uma liderança, mas eu não era aquela pessoa que puxava o time, vem cá. Era uma liderança mais natural. É porque eu era bom mesmo, né? Quase joguei na NBA. Talento, aí, pra quem né? sabe, um talento nato de jogar basquete. Só parei porque eu tinha outra missão de ajudar empresas no mundo. Mas ali que eu fui vendo que eu tinha um pouco esse perfil de liderança, né? Mas quando a gente começou aqui na ForBlue lá em 2009, como Caminhos que Cavalca, eu não tinha a menor noção de que eu poderia me tornar um líder. Tanto que quando a gente criou o cargo de CEO pela primeira vez, eu não me colocava nessa posição. Tipo, a gente foi trazer uma outra pessoa como CEO, porque para mim o CEO tem que ter o perfil de liderança máximo ali de, cara, é você levar um time inteiro que nem tá tão próximo de você, porque hoje eu tenho 3 liderados direto, o Renan e 2 diretoras, mas que você tem que motivar todo mundo de alguma forma. E eu não me colocava nessa posição. Só que daí eu fui aprendendo que a liderança ela é muito mais uma comunicação eficiente, motivar a equipe para a mesma direção. Isso eu aprendi a fazer ao longo dessa trajetória. Então é possível desde que você queira realmente saber quais são os seus pontos fortes e fracos e como que você pode evoluir nele. Então, nesse exemplo que você trouxe, que você é o mais paizão, eu também sou. Eu tenho dificuldade de trazer um feedback mais negativo, de dar uma cobrada mais firme. Cara, nos últimos 2 anos eu tenho conseguido fazer isso. Porque eu aprendi que se eu quero o melhor pro Renan, que inclusive daqui a pouco a gente pode contar a história de 2 meses atrás, que eu coloquei a cadeira dele na reta, eu tive que chamar ele para uma conversa. Falei, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que o meu jeito de falar foi diferente, não foi? Renan, porra, se não fizer isso, tá fudido. Não, foi, cara, esse... Aí eu perguntava para ele e tal. E a gente chegou numa conclusão juntos. Então, só que outro líder seria mais... vai ser assim, tá bom? Tá bom, vai ser assim. Mas acho que dá para aprender, sim. Dá pra desde que você saiba seus pontos fortes e o que você precisa melhorar. E talvez muita gente confunda a liderança com a influência. Então você sempre foi um cara influente, né? Que é aquele cara que fala, carismático, brincalhão, dá risada, faz piada. Então você vira uma influência. Mas quando a gente fala de liderança de empresas, isso é um aspecto, né? Um aspecto que ajuda demais. A habilidade da oratória, a habilidade da comunicação, de puxar o time. Mas se por outro lado, igual o Alex falou, você não conseguir dar um feedback firme, você já não está cumprindo o papel de liderança da melhor forma. Se você não conseguir desenhar o futuro, planejar o futuro, ter uma meta clara, você já não está sendo o líder que precisa. Então, muitas vezes as pessoas estão olhando pessoas que são carismáticas, que são comunicativas, como se fossem líderes, mas isso é um detalhe, né? É um dos fatores. Então, dificilmente você vai ter alguém que é completo como um todo, né? Então, a gente vai ter que estudar, vai ter que ter essa autoconsciência, né? A gente se perceber mesmo aonde que a gente falha e a gente trabalhar em cima disso. Então, eu também, eu sou super introvertido. Não sou a pessoa que toma conta da festa, muito pelo contrário. Mas na hora da reunião ali, é a hora da reunião. Se é o líder, assume a bronca, né? Você tem que tomar decisão, alguém tem que tomar decisão, você tem que tomar decisão. Alguém tem que definir a meta, você tem que definir a meta. Então, quando você entende quais são os tópicos de uma boa liderança, quando você entende aonde que você vai bem, aonde que você vai mal, você vai ter que trabalhar para desenvolver tudo isso. E tem algum aspecto ou aspectos que vocês enxergam assim que putz, cara, esse cara não vai vingar como líder, assim, num processo de formação ou até de contratação, né? Vou trazer um exemplo, né? Uns 3 anos atrás, a gente fez um processo seletivo para uma vaga de liderança no Yampa. Eu e o Brunão entrevistamos, que era uma vaga importante. E, cara, a gente... Não, acertamos, mano. Acertamos, agora vai.
E deu um mês e... Não, mas vai dar certo. Deu 2 meses e falei, não, mas é que é novo, daqui a pouco vai. E, cara, de 3 meses nós estávamos... Mano, onde que a gente errou, deu 4 meses, a gente demorou um pouquinho para tomar essa decisão, né? A gente tentando ajustar a rota. Agora né? diz aí, qual foi a... Qual foi o problema? O problema. Achei que você queria saber quem era, né? Não, só fala a área, quantos anos aqui. É uma ótima forma de viralizar. Cara, mas ó, essa é uma boa pergunta. Sabe qual que foi o ponto que mais pegou a gente? Inclusive foi uma das perguntas que a gente começou aqui. O currículo entregava muito. Então o currículo prometia muito. Tinha uma experiência muito grande na área que a gente precisava. Mas na execução não apareceu. Então foi uma parte da técnica que estava sendo declarado pra gente que existia quando a gente foi pro jogo, né? Então na hora que chegou, na hora de jogar, não tinha a profundidade dentro do assunto e dentro do tema. E isso foi aparecer mais lá na frente, na vaga de liderança, não apareceu tanto ali, né? E aí ficou um aprendizado, né? Eu com o Brunão, assim, agora cada processo seletivo que tem, quando a gente tá meio deslumbrado, assim, a gente, mas lembra do caso X, né? Cara, pra mim tem um ponto que tem que avaliar que a pessoa não vai ser uma boa líder ou nunca, ou até ela mudar esse único ponto. Pode ter outros, mas pra mim esse é o principal. A pessoa sempre tem uma desculpa por não ter feito algo. Sempre ter desculpa por não ter feito. Não é não bater a meta, não fazer as coisas. É sempre ter uma desculpa para não ter feito algo. Cara, pra mim o líder não pode ficar arrumando desculpa. Não bati a meta? Não bati a meta. Tô fazendo isso pro próximo mês a gente tentar mudar. Não bati meta porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fulano de tal, jogar a culpa pro outro então isso aqui é ao quadrado, né? É uma desculpa, cara, elevada ao quadrado de forma negativa. Então, para mim, o líder ele tem que assumir a bronca. Isso aconteceu com a ForBlue 2021, né? A gente teve um segundo semestre muito ruim, mas muito ruim mesmo. Onde a gente foi num planejamento estratégico e, cara, foi uma vibe horrível ali de todos os líderes. Caraca, velho, o que aconteceu e tal? E eu era o CEO. Eu assumi a culpa, pô. A culpa foi minha. O nosso financeiro tava me falando. Foi mesmo. Não, foi do Mikael que nasceu. Foi exatamente naquele momento. Eu assumi a culpa, cara. O financeiro já me falava isso. Eu tava apostando muito em uma questão junto com o marketing, o Renan, numa aposta de uma coisa que não tava dando certo e era sempre uma esperança que no próximo vai dar. No final das contas, passou 6 meses e foi um baita de um prejuízo. Assumi a culpa. Pronto. O que aconteceu? E aí vem o segundo ponto para mim do liderança, que se o cara não tem, para mim ele não é o líder. Ele tem que evoluir com os erros. Aquele segundo semestre nunca mais aconteceu. Boa. A partir do momento que eu percebo que eu tô indo muito para aquele caminho, eu já... Renan, cara, tá acontecendo... diretoras, Leia, Bruna, vamos mudar. Então, para mim é isso. Não arrumar desculpas e aprender com as falhas e os erros. Ponto. Para mim tem 2 aspectos da liderança. Primeiro, acho que é esse autorresponsabilidade, né? Se você é o líder, a culpa é sua. Ponto. Boa. Mas o time... Você é o líder, a culpa é sua. E talvez o segundo ponto que não vai fazer um líder vingar é o cara que não sabe tratar com pessoas. Então, se a cada interação do teu funcionário ele sai pior do que ele entrou, não vai durar. Sim. Né? Não vai durar. Há 40 anos atrás era outro mundo. Até talvez funcionava. Aí a galera fala, geração mimimi, não sei o que lá. Você que é um escroto. Você que é um idiota, um imbecil, não sabe lidar com as pessoas ficam piores a cada interação. A gente tá num mundo onde o cara literalmente não precisa daquele emprego. Ele sai de lá e ele acha um outro emprego muito fácil, ele acha uma oportunidade online, ele tem um monte de gente prometendo que ele vai ganhar R$1.000 por dia se fizer tal coisa no Instagram. Ou seja, ele não precisa mais. Ele tem que querer estar lá. E se você não sabe lidar com as pessoas, ele não vai querer estar lá. Inclusive, em várias pesquisas de institutos de RH, se não o primeiro, mas um dos maiores motivos que fazem as pessoas pedirem demissão é por causa do líder. É por causa da liderança. Então, de um lado, essa autorresponsabilidade. Inclusive, tem um livro que eu indico demais. É um livro que eu gosto tanto que não precisa nem ler. Eu li de besta, mas é um livro que você olha a capa já pronto. Que é um livro chamado Responsabilidade Extrema. Responsabilidade Extrema, que foi escrito por um ex-Navy SEAL. Galera,
norte-americana, das tropas de elite. E basicamente o que ele fala é, cara, é responsabilidade extrema. Se a gente perdeu aquela batalha, se alguém morreu em campo de batalha, a culpa é do líder. Ele conta a história lá, tava tendo um conflito de tiro amigo. Tava uma parte do exército americano, uma tropa, e outra tropa entrincheirada aqui, um atirando no outro sem saber que eram amigos. Que eram amigos. Aí depois que se encontraram, se resolveram, tomaram um chopp, chega a alta direção, e aí? O que aconteceu? E o líder do pelotão, ele tava do outro lado, tava em outra operação, depois que ele chegou lá, e a resposta dele foi, cara, foi culpa minha. Eu que não planejei direito, eu que não treinei a equipe, eu que deixei falhar algum ponto do planejamento. Então é isso que ele coloca, é responsabilidade extrema. Então o líder, ele assume a pica. E no final em última instância, né, a maior liderança é o dono da empresa. E talvez por isso que muita gente não aguente esse peso de ter o negócio, porque quando ele percebe que é tudo culpa dele, e de fato é, Sim. Mesmo que não tenha sido ele quem cometeu o erro, mas foi ele quem contratou, ele quem criou a cultura, ele quem não fez a gestão, ele quem demitiu ou não demitiu, enfim. Tem gente que não aguenta todo esse peso em cima de si. Foge, né? Não quer olhar, né? E deixa eu contar então essa história de 2021 com agora de 2025, tem toda essa conexão do que a gente está conversando aqui. Em 2021, no segundo semestre, o filho do Renan nasceu agosto, né? Agosto. E o Renan, ele cuidava da parte do marketing. E a gente decidiu juntos, naquele semestre, de fazer vários testes diferentes de campanhas. Eu não lembro exatamente os motivos, mas a gente resolveu testar várias coisas. E fez o primeiro teste, deu ruim. Aí, segundo mês, ruim. Não, mas o próximo a gente vai melhorar isso, ruim. E aí passou um semestre inteiro muito ruim. Agora vamos ver para 2025. Né? Todo aprendizado, eu fui jogado na parede, jogaram tomate, dardos em mim, lá, não sei o que, humilhado, chicoteado. Era o meu primeiro ano como CEO, inclusive. Uma bela... Começando com o pé direito, né? Aí, beleza. Aí chegamos para esse ano agora de 2025. E a gente resolveu mudar uma estratégia muito forte nossa de como a gente vende, saindo do peso de lançamentos, de treinamentos, de investir muito para vender muito, para um crescimento mais constante do comercial. Então, naturalmente, nossa receita caiu bastante como estratégia, mas a gente ia acompanhando, né? E, novamente, isso vem da área do Renan, que é a área de marketing comercial. E, recentemente, a gente perdeu o nosso líder comercial e o Renan assumiu essa bronca. Janeiro, muito bom, batemos a meta. Só que pra gente, janeiro sempre é um mês que, do nada a gente bate as metas sem fazer nada. Então a gente já bateu meta, já meio desconfiado. Fevereiro, horrível, muito longe. Março, horrível, muito longe. Aí eu lembrei de 2021, né? 1, 2, aí chamei o Renan. Renan, precisamos conversar, cara. Ó, esse mês, ruim pra caramba. Vamos tentar se aprofundar, por que está acontecendo, tal. E aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, o quanto o Renan não estava conseguindo sair do marketing, que também é uma área importante, para entrar no comercial. Já estava preparando uma pessoa para assumir uma frente lá e tudo mais. E aí a gente combinou, cara, então abril é um mês de ou vai ou racha. Ou você bate 80% pelo menos da meta. E aí é meio estranho, né? Falou, bateu 80% da meta. A meta era audaciosa pra caramba, né? Era uma meta que a gente nunca tinha feito. A gente nunca tinha feito aquela meta. Ou bate 80% da meta, ou a gente vai ter que contratar alguém para colocar no teu lugar. E nesse momento, de novo, né? Para quem tá nos ouvindo, a gente é sócio igual, mesmo majoritário. Então, eu não tava falando com o sócio Renan. Eu tava falando com o cargo diretor marketing comercial Renan. E por mais que eu sei de toda a capacidade dele, ele tá assumindo duas áreas muito grandes. E aí eu simplesmente falei, cara, se não bater em abril 80% da meta pelo menos, a gente traz alguém de fora para te ajudar. Porque senão a gente vai mais 2, 3 meses aí na vida louca, né? E aí a gente concordou, ele concordou e a gente fez isso. E aí em abril conseguiu bater mais de 80%, ficou muito próximo, inclusive, acho, da meta... 87%. 87% da meta original. E aí, manteve o cargo e tudo mais. Só que percebe que, cara, vem do aprendizado de 4 anos atrás. Que eu falei assim, aquilo não pode acontecer de novo não, velho. Senão eu tô com o meu na reta. Ele que tá demitido. Senão sou eu que tô demitido, né? Então, pra mim, esse é o papel do líder, sabe? Aprender com os erros, bater no peito, a culpa é dele e bola pra frente. Cara, a melhor coisa é errar erro novo, né?
Exato. Cara, errar o mesmo erro várias vezes Aí não dá. não dá, né? Então errar é erro novo. Aí já é burrice, né? Aí é burrice. Cara, a gente falou de liderança, a gente falou alguns aspectos bons de liderança, alguns aspectos que a gente percebe que às vezes a pessoa tá perdendo um pouco a mão ou não tem o feeling para aquela vaga, ou o perfil para aquela vaga. Agora eu queria tirar uma polêmica aqui, né, dessa conversa, que ela tá muito fofinha, né? Mas qual foi o líder mais tóxico aí que vocês já tiveram, ou já tiveram na empresa, ou tiveram na vida, e por que esse cara era tóxico? Essa pessoa era tóxica, né? Cara, eu tenho não chegava a ser tóxico, mas era um líder meio pai. Só que o pai naquele estilo alto e baixo, sabe? No momento tá no profundo amor, com os funcionários e não sei o quê. Era tipo estilo paizão. E aí, quando não tava dando certo, ele não dava feedback. Ele meio que explodia, sabe? E tava bronca, não sei o quê. E aí, o que acontece? Quando ele, na postura de líder, tratava os funcionários quase que como filhos, os filhos, né, os funcionários, tratavam ele quase que como pai. Uhum. E aí, quando ele tava dando bronca, não era o dono da empresa dando bronca, era o pai dando bronca. Aí você ouve alguma coisa quando o pai tá dando bronca, você só quer se defender, você só quer, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então era uma relação de trabalho bem estranha, assim, sabe? Uhum. Tive algum tempo, né, nessa empresa, antes de a gente abrir a nossa, depois a gente prestou uma consultoria lá dentro, né? Mas então não era tóxico no sentido tão ruim, mas era ruim. Não era uma liderança boa. Ele não sabia exercer uma liderança de empresário, ele exercia uma liderança de pai. Que às vezes quando tava tudo bem, era todo mundo alegre, mas quando tava mal, não sabia. Contaminava a empresa, né? Com certeza. Cara, talvez eu tive dois líderes. Não, também não dá pra dizer que são tóxicos no sentido de sair xingando, de eu ter que, sei lá, prestar um boletim de ocorrência por conta disso. Mas um deles foi numa multinacional, onde eu tive uma experiência bem curta, por sinal. Justamente porque eu não via futuro lá, onde eu era estagiário. Ele tinha passado pelo processo de trainee e tinha acabado de assumir aquela área também. E na área era ele, eu estagiário e 2 analistas mais sênior, pleno, mas sabe, perfil multinacional mesmo? Uhum. Os 2 xingando o novo porque ele acabou de entrar e ele é novo, porque que ele não assumiu. E aí, cara, a equipe era uma tremenda uma porcaria. Mas o grande ponto que eu tive lá, assim, eu como estagiário, né, vindo de empresa júnior, sempre querendo entregar mais, eu tentava entregar mais. E era sempre cortado. Uhum. Eu lembro até hoje, cara, tinha uma planilha. E era multinacional, né? Depois eu entendi o porquê por trás, mas ele nunca me trouxe o porquê. Mas era uma multinacional, vinha uma planilha lá de fora, onde a gente tinha que preencher algumas paradas. E era horrível preencher aquela planilha, tudo errado. E eu, por conta, comecei a montar uma nova, com automações, com clica aqui, tal. E apresentei pra ele empolgadaço, velho. Ó o que eu montei aqui. Ele, não pode mudar, não pode alterar, porque essa planilha vem de lá. Não sei o quê, e falou isso. E virou as costas, porra, velho, tinha passado sei lá quanto tempo fazendo aquela planilha. Tava muito melhor, sei lá se tava mesmo, mas na minha percepção tava. E ele simplesmente cortou, sabe, asinha. Ele poderia ter sentado e falar assim, porra, massa, hein, Alex? Cara, animal. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou mandar lá pra fora essa sua planilha, ver se eles gostam e tudo mais, mas a gente tem que usar uma planilha unificada e tal, né? Ele poderia ter visto alguma outra coisa. E sem contar ali no dia a dia, ele mandava eu xerocar coisa da faculdade dele, sabe? Coisa que não tinha nada a ver, cara. Tipo, sabe? Daí eu... Pô, esse líder do paizão também. Não sei o que lá, vai buscar a filha, não sei o que lá, tem que lavar a roupa, vai no assistente pessoal. Assistente pessoal, misturava tudo, a galera odiava. E não à toa eu saí, cara. Eu saí depois de uns 3 meses, pra ganhar menos, inclusive, como estagiário, porque ali eu vi que eu não tava aguentando. E nessa outra empresa, que eu gostei muito de trabalhar, mas chegou um momento onde eu não tinha muita coisa para fazer. As minhas atividades ali, em meia hora eu fechava. Eu era estagiário também, eram 6 horas por dia. Em meia hora eu não tinha mais nada para fazer. E eu ficava, fulano, o que eu posso fazer? Onde que eu posso atuar? Não, eu já vou ver. E cara, passava umas 3 semanas e não tinha. Não vinha. Aí eles até me mandaram para algumas reuniões, só que depois já tiraram tal, porque não era o momento, enfim. E aí eu ficava,
fiquei meio perdido ali, sabe? Sem ter o que fazer. Tipo, Cara, não tinha esse olhar pra mim. Eu vivi parecido com esse teu cenário em 2 empresas, né? Então eu era estagiário também nas 2, né? A primeira era uma empresa aqui de Curitiba, e aí eu tinha que fazer o contas a pagar. Cara, e quando eu cheguei era um contas a pagar, assim, gigantesco. Então, mano, me deu uma missão, eu falei, velho, eu vou... E eu pensei que ia ficar, tipo, o ano inteiro fazendo aquilo. Cara, em 1 mês eu tinha zerado. E aí também, e aí, tem coisa pra fazer? Não. Organiza lá o almoxarifado. Aí, ó, 10 minutos terminava. E aí, tem coisa pra fazer? E aí, acabou que eu saí de lá, né? E fui pra uma multinacional, né? Aí, trabalhando na multinacional, entrei como estagiário. Cara, eu aprendi meio rápido também a área ali e eu já queria ser efetivado, mano. Eu que já queria virar o analista e tal. E aí eu terminava rápido. E aí, se alguém vê, né? Agora, bom, agora a vida já mudou, né? Vida que segue. Vida que segue, né? Cara, eu ia dormir no banheiro, mano. Cara. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu não recebia, né? E um pouco dessa falta de organização, às vezes, para um cargo de início, né? Então, eu fazia lá meia hora, dava 1 hora, a internet fechada, não podia acessar fora, eu ia pro banheiro, colocava um alarmezinho, 15 minutinhos, fechava o olho. E porque não tinha um planejamento, né? Então, talvez quando a gente pensa da liderança tóxica, a gente pensa só naquele que bate, que estoura o lombo, mas às vezes é essa falta de preparação, né? Para todos os cargos, né? Para todos os níveis, né? Então... E se a gente parar pra pensar rapidinho, o porquê que as pessoas saem de uma empresa, Sim. é por conta disso, cara. Sim. Claro, Que é o tem, valor, né? tem É o salário. sentimento de valor, né? Sim, tem salário que é importante, sem dúvida nenhuma. Tem benefícios que são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas se a pessoa se sente um inútil lá, cara... Tipo, Exatamente. E na nossa metodologia a gente chama isso de desesperança aprendida. O cara aprendeu a perder a esperança. Ou seja, ele leva uma melhoria, é cortado. Leva uma outra melhoria, é cortado. Leva outra melhoria, é cortado. O que acontece? Não leva mais melhoria. O cara faz o negócio rápido, não tem o que fazer. Faz o negócio rápido, não tem o que fazer. Para de fazer o negócio rápido. Dá ideia, é cortado. Dá ideia, é cortado. Dá ideia, é cortado. Para de dar ideia. Então, às vezes, sem querer, querendo, o empresário está fazendo exatamente isso. Ele está ensinando o cara a perder a esperança. Ensinando o cara a desistir de querer dar o melhor. E aí, ou ele vai entrar naquele comodismo, e depois o empresário vai reclamar disso, ou ele simplesmente vai procurar outro caminho. Mas aí você trouxe a polêmica do qual é o líder mais tóxico com quem você já trabalhou, mas o camarada que está nos vendo e nos ouvindo, como ele sabe se ele não é o líder tóxico? Essa é uma boa pergunta, hein? Como você descobre que você é o problema? Cara, ó, vou puxar um pouco essa e você tabela comigo, Alex. Eu acho que tem um aspecto que o Renan falou quando ele falou de liderança, assim, né? Que é um aspecto de pessoas. E quando a gente entra, às vezes, num cargo de liderança, eu sou dono de uma empresa, estou começando a empreender, tem alguns fatores que consomem a gente, né? A gente fica meio que cego nela, né? Então, acho que eu diria assim, que um primeiro alerta seria será que eu não estou com um hiperfoco só, por exemplo, problema financeiro da empresa? Então, eu consigo só olhar ou me desesperar por causa de um problema financeiro, não durmo, e aí eu começo a trazer isso para dentro de casa, começo a trazer isso para dentro da empresa e eu perco um pouco o foco das demais coisas que são importantes. Então, como que eu consigo ainda assim manter uma equipe motivada? Consigo enxergar saídas para esse lugar que eu tô, né? Então, eu acho que esse seria um primeiro alerta que eu olharia, assim. Eu sou uma pessoa que me autoanaliso muito, assim, né? Então, quando dá algum chabu na área, eu falo, cara, será que eu não pisei na bola em algum lugar aqui? Era uma reunião que eu não fiz, eu procrastinei alguma coisa porque empurrei com a barriga, não queria enfrentar o problema, daí eu só retardei o problema, né? O problema estava lá, não resolvi. Então, esses toquezinhos, assim, às vezes eu tô só num assunto, só num tema e acabo esquecendo dos demais, eu acho que é uma autoanálise importante, porque quando a gente fala de liderança tóxica, ela vai ter sempre um extremo, né? Que você falou assim, pô, era a liderança paizão lá, tava bem, aí quando tava mal era o pai brigando. Por quê? Porque tinha um extremo, tinha algo desequilibrado nessa balança. Então eu sinto que um dos sintomas é quando há o desequilíbrio. Se eu olho muito só para o número financeiro, ou olho muito só para um processo padrão, olho muito só para algum ponto que às vezes sai da curva, eu acabo perdendo a visão do todo. E acho que um líder tem que ter a visão do todo sempre. Naturalmente vai ter um momento de foco, vai ter um momento de ganhar. Chegou ali em abril, ali vocês... Não, peraí, precisamos mexer. E aí eu sempre falo, né, cara, que tem, nesse momento que a água bate na bunda, né, tem 2 músculos muito conectados, né? Que eu falo assim, quando o cu aperta, a mente expande, né? Então, nessa hora que você dá esse foco, assim, você acha a saída, né? Então, vai ter um momento que você vai ter que focar em alguma coisa, mas é importante não perder a visão do todo, assim. Então, eu acho que um dos primeiros sintomas é esse, assim, se eu não tô muito
repetitivo num assunto só. Esse é um alertazinho que às vezes ajuda, né? Cara, eu pensaria em 3 pontos para analisar se a minha liderança está tóxica, ruim, etc, né? O primeiro é a satisfação dos colaboradores, né? Então, passar uma pesquisa de avaliação, pesquisa de clima. Aqui na ForBlue a gente faz a cada bimestre, né? A cada 2 meses. É uma avaliação anônima, então todo mundo dá sua nota, traz seus pontos e tudo mais. Se ali estiver ruim por muito tempo... Ou se ninguém responder, é porque... Ou se também responder também, é porque tem um problema grave. O segundo é se a equipe não está uma barata tonta, né? Não sabendo exatamente o que precisa fazer. Então, por exemplo, hoje eu lidero o Renan, a Leia e a Bruna. Eu faço a reunião com eles. Cara, a gente já sabe que ela não tá conversando. Se de repente o Renan começa a falar umas coisas, eu falo, não, Renan, nada a ver, não é esse momento. Se a Leia começa, não, isso não é agora. Se eu percebo que eu tô tendo muito que cortar, não é o momento disso, significa que a equipe não tá alinhada como deveria estar. E o terceiro é se tem pessoas saindo, né? Pessoas boas saindo. Então, não, recebi proposta lá, tô saindo porque vou cuidar da minha filha. Se tem muita gente saindo da empresa, ninguém para, independente se é bom ou ruim, mas principalmente os bons, significa que a sua liderança está péssima mesmo. Para mim são esses 3 pontos. Fica a reflexão aqui para você. Será que você é um líder tóxico e não percebeu? Bom pensar, né? E aí, é importante falar disso, que o líder tóxico não necessariamente é o cara babaca, como o Renan fala que ele é. O Renan, ele fala isso porque, na verdade, ele é direto, objetivo, reto e cobra as pessoas. A gente zoa de ser babaca porque parece, né, uma pessoa mais chata. Mas quando o Renan consegue motivar a equipe dele sendo dessa forma. Então, não é ser o paizão, como a gente vem falando, mas é fazer a equipe performar da melhor maneira possível, independente do seu jeitão de ser, né? Muito bom. Queria ir encaminhando a gente para uns finalmente aqui e queria trazer também aqui um outro tema que é interessante, assim. A gente está no momento, né, de muitas verdades, assim, né? Então, sempre tem um novo guru que aparece, sempre tem um novo mestre dos magos que aparece e some e traz alguma coisa que fala que esta é agora a verdade na gestão de pessoas, na liderança. E eu queria perguntar para vocês dois assim, qual é a maior mentira que o mercado fala sobre liderança e que vocês destruíram na prática? Que a gente destruiu na prática? Aquelas que sempre aparece agora o modelo é este o estilo certo, esta é a receita. Então sempre tem algo que aparece, né? E por isso que eu comento assim, né, que hoje em dia eu não tenho TikTok, né? Talvez eu deveria ter para mudar um pouco o meu ponto de vista. Mas a minha esposa tem, ela gosta muito de TikTok e vira e mexe, ela fala, ai, eu descobri um negócio e tal. Eu falei assim, tá, onde que você viu? Eu vi no TikTok. Daí eu já critico a fonte. Falei, TikTok! O que esse cara que tá falando que agora esta é a nova verdade? Então existem muitas novas verdades. Às vezes é verdade, tá? Você que é TikToker aí, não tô desmerecendo o seu trabalho, né? Mas tem muita coisa que é falácia, né? Então a gente pega um quê e devido a esse livre acesso, se você falar com jeito, né? Você passar a mensagem com autoridade, isso se torna uma verdade. E quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de corporação, liderança empresarial, sempre tem alguma mentira nova, alguma falácia nova, e quando a gente vai para a prática, a gente sente que não é tão assim, que vocês, na experiência de vocês, destruíram isso. Cara, não é? Cara, eu não sei se é exatamente nessa linha, mas é um pouco disso, tá? O que eu vejo quando eu vejo podcasts de liderança ou grandes líderes falando, o que eu sinto é que eles querem passar a verdade deles para a verdade dos outros. E eu acho que hoje na conversa aqui a gente já destruiu isso, né? O meu perfil de liderança é completamente diferente do perfil de liderança do Renan. Então não adianta o Renan querer ensinar como ele é como líder para você. Ou ele querer me ensinar como é ser líder ou gestão de pessoas comigo. Porque vai ser diferente e vai funcionar de várias formas diferentes. Então, eu diria isso. As pessoas quererem empurrar o jeito que eles acreditam que seja. Talvez isso. Como se fosse uma única verdade, né? Isso. E, cara, acho que mentiras que são contadas desde sempre. Primeiro, aquela que líder nasce pronto, né? Que tem... Cara, ele já vem pré, né? Já vem pré-formado como líder, que não é aprendido. Aquela questão do líder é o amigo, é bonzinho, é necessariamente carismático, fofinho, amigo. Também a questão de que o líder, ele é quase
invencível, né? É o super-homem, cara, é o imbatível, não tem vulnerabilidades, não tem problemas, né? Cara, não é nada disso. São pessoas. No final das contas, o líder é o cara que vê um futuro, enxerga um futuro, define uma meta e mostra pra galera e vende, né, esse projeto com a galera e consegue extrair o melhor de cada um. E o extrair o melhor de cada um muitas vezes tem a ver com a minha liderança, mas tem a ver com o perfil certo do colaborador para aquele líder. Uhum. Então, tem pessoas que vão performar melhor com o estilo de liderança. Então, aquela liderança mais antiga, industrial, né? Meio no chicote ali, meio... Cara, tem gente que vai funciona bem. Assim, tem né? gente que funciona, tem gente que prefere, tem gente que gosta. Então, se você dá total liberdade e autonomia para essa pessoa, ela não vai estar bem. Sim. Porque você não conectou a pessoa certa com a liderança certa. Então, não é que exista um único estilo, mas é uma conexão. Cara, eu acabei direcionando um pouco essa pergunta para a liderança, mas amplificando um pouco essa pergunta, que acho que é uma verdade que foi muito bem trabalhada ao longo dos anos da ForBlue e do Yampa, né? Que é do mundo corporativo, é que o home office não funciona, né? Então, o home office é uma moda da pandemia que não funcionou, né? Queria que vocês falassem um pouquinho de como que surgiu a ideia do home office para dentro da ForBlue e desde quando que a gente já usa esse formato aqui, porque eu acho que essa é que eu já ouvi algumas vezes assim, né? Não, home office não funciona. Tanto que várias empresas fizeram durante a pandemia, voltaram, falaram que não funciona. E, cara, estamos com a empresa aqui já com 16 anos aqui, já debutou, né? Já está quase indo para a maioridade, num modelo que em algum momento vocês entenderam que funcionava, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes mentiras, às vezes, que são repetidas, né? E que a ForBlue e a Yampa mostram muito diferente, né? Então, acho que isso... Então, mas na prática, o home office ele não vai funcionar para a maioria das empresas. Porque não tem uma boa gestão, porque não tem uma boa cultura, porque não tem uma boa contratação, porque não tem uma boa liderança, porque não tem uma boa rotina, porque não tem rituais. Então, por que funciona? Porque tá lá o dono em cima da galera, botando pilha, botando pressão, porque se der responsabilidade, der autonomia nas pessoas, cara, não tem nada da estrutura, Sim. Não funciona mesmo, né? Então, se você pegar o home office do jeito que é a maioria das empresas hoje, não vai funcionar mesmo. Precisa de alguém ali na chibata, no olhar, né? Alguém passando por trás do computador, alguém cobrando, porque a estrutura não funciona de uma forma eficiente. Porém, por outro lado, quando você cria uma estrutura onde existe tudo isso, desde o processo seletivo, cultura, engajamento, liderança, né? Ferramentas, e a pessoa está literalmente ganhando 1 a 2 horas por dia, cara, eu dou uma qualidade de vida para a pessoa muito boa. Então, será que no presencial, aquele funcionário que demora 1 hora para chegar no trabalho, será que ele já não chega mais cansado e menos produtivo? Será que quando o cara começa a dar o horário, tá chovendo, puta que merda, como é que eu vou chegar em casa hoje, chuva, busão? Cara, o cara já desligou do trabalho às 4 da tarde, ele perdeu 2 horas de trabalho, ele tá lá, tá produzindo, né? Então, tem muitos custos que não são mensuráveis, né? Agora, no home office tem N desafios também. Por exemplo, neste momento aqui, ó, 15h28. A turma tá trabalhando? A turma tá fazendo as coisas? Cara, literalmente não tenho como saber. Mas eu tenho como acompanhar o resultado, eu tenho como acompanhar as entregas. E acho que esse é o ponto, né? A gente analisa resultado, não analisa a quantidade de horas trabalhadas. Sim. Eu não tô vendo se você tá aqui das 8 às 6. Eu tô vendo se você tá entregando o que você tem que entregar em cima das metas que a gente estipulou juntos. E acho que nessa mentalidade, né? A gente, no Yampa, trabalha com um regime de trabalho de 4 dias. Uhum. E eu lembro quando a gente implementa 4 dias de trabalho. No mês, né? Não, Vocês que mandaram aquele projeto de lei pro Congresso do 4x3. Isso, 4x3, isso, exatamente. Então a gente trabalha já nesse formato desde 2023. Então desde setembro de 2023. Eu lembro quando a gente foi implementar esse projeto, de, cara, qual que seria um modelo disruptivo para o Yampa? E, cara, foi um desafio, né? Então, o medo nosso, cara, a gente vai tirar um dia. Como que a gente faz isso funcionar no home office e sem deixar a peteca cair, né? E eu assumi a missão, na época era a Andressa que estava com a gente ali no RH, e aí a gente montou uma planilha de, acho que uns 40 indicadores que a gente foi mapeando. Cara, galera de vendas, essa aqui é a métrica. Galera de CS, essa aqui é a métrica. Produto, essa aqui é a métrica. RH, finanças, a gente colocou todas as métricas
E a gente foi pilotando no dia a dia essa virada de chave cultural. E, cara, a gente conseguiu manter a peteca no ar ali. E a gente pega os números de 23 antes de virar uma semana de 4 dias de trabalho com os números de agora. E os nossos indicadores de agora são melhores. Né? Então, o grande desafio nosso foi assim, cara, a gente vai tirar 20% do teu tempo. Então, é um dia a menos na semana. E você vai ter que ser mais eficiente nos outros 4. Remoto, sem o chicote no lombo, sem a câmera, sem o... E a gente não tem aquele sistema que fica traqueando o mouse lá, traqueando a tela. E acho que esse é o maior erro de quem tentou ir pro home office, seja por obrigação, seja por moda, que é tipo, vou gerir as pessoas da mesma forma que o presencial. Ficar olhando para ele de alguma forma. Não, cara, não é. É um formato diferente. E, cara, o resultado foi assim, a compra da causa. Porque a gente implantou no modelo de teste, naturalmente. Não fez um Big Bang, né? Tipo, vamos virar e dane-se, né? Até porque não ia dar certo, né? Então, o modelo de teste trouxe também os colaboradores para fazer funcionar. Então, todo mundo adorou, né? Poxa, minha semana, meu final de semana começa na sexta, né? Não começa no sábado, né? Então, sexta já tô... Mas olhando, tipo, 4 meses depois... Aqueles indicadores que vocês mapearam, eles continuaram equivalentes? Olha, a gente fez um nível, né? Porque naturalmente não ia ser possível, algum ia cair, né? Então a gente falou assim, cara, se 80% deles se mantiverem iguais ou melhores, tá indo bem, né? Não, deu 60%, 70%, caiu muito, né? A gente ia revisitar. Então, que indicadores que a gente colocou como prioritários, né? Faturamento, questão de atendimento, qualidade de atendimento, o nosso churn, né? Então o cancelamento dos clientes, mas sobretudo o faturamento, porque no fim da conta a gente precisava continuar crescendo, né? Então quando a gente colocou esses indicadores e foi medindo semana a semana, mês a mês, quando deu os 4 meses, que foi o primeiro tri que a gente rodou, né? Então fechou o trimestre, vamos olhar, a gente estava com acho que 87%, quase 90% dos indicadores iguais ou melhores. Caiu um outro. Por quê? Porque o formato de entrega nosso precisou adaptar também ao ritmo. Qual foi o grande fator de atenção? Assim, né? Naquela época eu não estava ainda na cadeira de operações, estava na cadeira de sucesso do cliente, mas uma demanda que eu não faço na quinta. Vamos supor que quinta é dia 10. Quinta-feira é dia 10. Eu não fiz essa bendita demanda no dia 10. Aí vem 11, sexta, 12, 13, virou 14. Então, o grande desafio foi bater o bumbo para a mentalidade da galera não procrastinar. Então, cara, se dá para resolver rápido, resolve rápido. Mas teve área que continuou trabalhando 5 dias, a gente trabalhou para todo mundo ter 4 dias. O que a gente fez? Ajustou escala, né? Então, a área de atendimento do cliente. Tinha gente que parava na terça, tinha gente que parava na quarta, tinha gente que parava na quinta, parava na sexta, né? Segunda a gente blindava, porque segunda sempre é um dia mais pauleira, assim, né? E nessa a gente conseguiu ir ajustando a carga ao longo do tempo, né? Hoje, 2 anos, quase 3 anos depois, quando a gente olha assim, tem ainda ajustes, né? Especialmente esse de prazo, né? Então hoje, já na cadeira de operações aqui, que eu fico enchendo o saco da galera de OKR, inclusive OKR, galera. OKR, prazo, porque uma demanda que eu não entrego na quinta, ela vai ficar 14, 4 dias depois. Então tentar sempre se antecipar e dá para programar. Tem um imprevisto? Tem, né? Mas muito das coisas dá pra gente programar, assim. Então acho que esse foi o grande fator, né? A gente conseguiu mapear bem e comprou a causa, né? Mas a gente sempre fala, né? Que tá em teste ainda, tá, turma? Pode ser que... Qualquer momento. Vocês bobeiam onde vocês vão ver. Faz isso aí, 80% das pessoas já estão fora. Né? Agora eu não vou trabalhar 5 dias, não. Sai daqui. Muito bom. Mas vocês reduziram, né, o salário das pessoas em 20% também, né? Não? Olha só, né? Não. Não, né? Cara, a gente manteve. Isso é outra coisa legal, né? Indiretamente foi um aumento de 20%. Exato. Indiretamente foi um aumento de 20% para todo mundo, né? Então a gente reduziu 20%, manteve o salário, que é o 100-80, né? É 100% da produtividade, 100% do salário, com 80% do tempo. Sim. Manteve-se tudo, né? Então foi muito legal. Estão à frente do seu tempo. Exato. Né? Turma, estamos aqui na reta final. Queria ver com vocês aí um recado final para nossa audiência. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para a gente fechar esse episódio, né? Então... A gente falou sobre contratação, falou sobre liderança, falou sobre desenvolvimento de pessoas. E qual seria um desfecho para vocês aí desse grande episódio nosso aqui? Eu começo aqui. 3 frases, apenas 3 frases que resumem tudo o que você precisa saber sobre gestão de pessoas. Primeira frase, não existem equipes ruins, só líderes ruins. Segunda frase, não existem equipes ruins, só líderes ruins. E terceira frase, não existem equipes ruins, só líderes ruins. Quando você entende isso, quando você assimila isso, cara, todo o resto vai.
Boa. Cara, o que eu ia falar assim, você trouxe verdades absolutas, né, de gurus da internet, eu vou trazer as verdades absolutas que os empresários acreditam ser verdade e eu vou tentar quebrar aqui. O que a maioria de vocês, e a gente escuta isso diariamente, é difícil achar mão de obra. Não tem como achar mão de obra. Não tem como achar um bom colaborador e assim por diante. A primeira frase é verdadeira. É difícil achar mão de obra. Mas é possível. Só que você tem que fazer a sua parte. Se você fizer exatamente como todos os outros fazem, você só vai trazer gente ruim para dentro do seu negócio. Então, dê mais prioridade para isso. Porque existe uma frase que é: sozinho eu vou rápido, mas juntos vamos longe. Se você trouxer as pessoas certas para trabalhar com você no seu negócio, você vai muito mais longe de onde você está hoje. Então, foco em trazer as pessoas, processo seletivo completo, foco em organizar o seu ambiente, a sua liderança, para que você retenha essas pessoas, para que vocês possam crescer bastante. Muito bom, muito bom, muito bom. E para quem não segue vocês nas redes sociais, quais são os arrobas aí do Renan, arroba do Alex, para quem quiser seguir vocês aí? Primeiro, saber mais. @forblueoficial, número 4, Blue de azul oficial, e @renan.kaminski. E fica na sua lição ali de tentar achar esse Kaminski aí, com K, tá? Simples, renan.kaminski com K. E o meu, um pouquinho mais difícil, né? Alexander, ainda bem que vão escrever Alexander com K, ks.avalca. É só me seguir lá e todo dia, hein? Todo dia tem conteúdo lá sendo colocado, muito bom mesmo. 3 perfis. Quase com MBA só nos perfis ali. Verdade. Muito bom, segue também o arroba do Iampa, @IampaOficial. Se quiser me seguir também, é @RafaSens com PH, sim, nasci com 2 sobrenomes, né? O meu sobrenome sempre tem que falar que é com PH, mas vai estar aqui, Rafa Sens, segue a gente lá. Então, agradecer vocês aí por esse tempo, né? Agradecer por essa conversa, confiança aí que hoje invadiu o podcast aqui, né? Começando com vocês. Agradecer você aí que nos acompanhou, né? Tão fielmente até o final aqui. Muito obrigado pela sua confiança e quero já pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, né? Dá o like aqui, assina aqui, né? Coloca o sininho para te avisar quando tiver vídeo novo no canal. E fica conosco. E será que teremos um próximo episódio? Não sei, né? Vamos ver. Se inscreve aqui para ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui. Valeu! Valeu!